Olá, você está aqui com o Cícero Tube Brasil e hoje é 25/7/2026 e o ano está acabando. Hoje é sabadão e eu estou aqui com a passageira. Qual é o nome da senhora? Maclay. Maclay. A senhora permite postar a tua imagem aqui no meu canal? Maravilha, vamos lá. Se a senhora acertar 6 perguntas da Bíblia, vai ganhar a corrida na cortesia. Vamos lá, vamos ver o seu conhecimento bíblico. Quantos discípulos teve Jesus? Ah, perdão. 13? Não. Mas pode chutar. 12. A 12. Acertou. Vamos lá, a senhora acertou quantos 12 apóstolos que Jesus escolheu. Agora, a segunda pergunta. Qual o nome da mãe de Moisés? Qual era o nome ou como se chamava a mãe de Moisés? Como se chamava a mãe de Moisés? Enquanto a senhora pensa aí um pouquinho, vamos para a próxima. Vai. Qual era o nome da irmã de Moisés? Ou como se chamava a irmã de Moisés? Ela gostava de tocar tamborim e de dançar. Sim, mas eu não vou lembrar. Só sabe quem é, mas não lembra o nome. Não lembro os nomes. Mas... Tá. Uma mais fácil. Qual é o último livro do Velho Testamento? Como se chama o último livro do Velho Testamento? Como se chama o último livro do Velho Testamento? Como se chama o nome do último livro do Velho Testamento? Corinto? Não. Lucas? Não. Eu não vou saber. Não vai saber. Não vou saber. Então qual é o último livro da Bíblia? Como se chama o último livro da Bíblia? Ai, também não vou. Não, o último livro da Bíblia a senhora sabe. Porque a senhora É o... está um pouco nervosa. Corinto? É o Corinto? Não, é o fim de tudo. É o fim de tudo. Todas as coisas é o resumo de tudo que vai acontecer antes de Jesus voltar nas nuvens para vir nos buscar. O último livro da Bíblia. Eu perguntei antes o último livro do Velho Testamento. Agora, o último, como é o nome do último livro da Bíblia? Eu não vou saber. Não vai. Não, beleza. Qual é o nome do primeiro livro da Bíblia? Ah, eu não vou saber o nome. Tá, então essa é bem facinho. Qual o nome do esposo da mulher que virou estátua de sal? Qual o nome do esposo da mulher que virou estátua de sal? Olhou atrás e virou estátua de sal. Então a gente tem culto das crianças aqui na igreja hoje. Ai, meu Deus! Eu tenho que buscar minha irmã lá na Giovanni Gron, que eu esqueci dela. Ai, Jesus! Sara? Não. A Sara. Ai, meu Deus! Esqueci de buscar minha irmã. Ai, eu já perdi a corrida. Eu já perdi a corrida. Já? Perdi. Tá. Não, agora eu vou fazer bem facinho agora. Qual era o nome dela? Estátua de sal? Não, o nome dela não aparece, mas do esposo dela aparece, que é o Ló, sobrinho de Abraão. Ló, sobrinho de Abraão. Que inclusive, quando ela virou estátua de sal e Deus destruiu a cidade, Ló e suas 2 filhas estiveram num lugar meio deserto e Ló também já estava um pouco velho. Para não acabar a descendência, a linhagem, elas embebedaram o pai e tiveram relações, engravidaram do pai, para manter a linhagem. Interessante essa história, viu? Eu conheci ela muito em mitologia. Como? Conta aí pra nós. Daí do Space Death tem uma passagem dessa, assim, que é mitologia, né? Não é bíblica. Eu até não sei onde começam as histórias, né? Eu acredito que deve ser bíblica, não sei. Mas é mitologia. Mas conta aí como é que é essa mitologia, me chamou a atenção.
Então, eu não vou... Eu gosto não de vou coisas assim conseguir- diferentes. Não vou conseguir falar com você. Ah. Aqui tem uma historinha assim. Então, o que a senhora está falando, eu também, meu pai, eu sou alagoano no Nordeste. Quando eu era criança, meu pai lá na roça, como 6 horas da tarde, a gente já ia se preparar para dormir, jantar, porque lá a gente só brincava na varanda de casa, na frente de casa, quando era lua cheia, ficava tudo claro. Quando era inverno, a gente quase não brincava. Terreiro, né? Então a gente não via nada, era tudo escuro. Só via os cantados dos grilos, dos matos lá, os bichos lá. E meu pai contava muita história dos livrinhos que tinha lá, de um homem que era metade cobra, metade ser humano. Isso mesmo. Historinha assim de um homem que recebeu um poder, de um homem que se ocultava, que tinha magia negra, lá, que ele virava qualquer coisa que ele queria, a polícia não encontrava. Então, história do passado. E nessa história do calcanhar lá de Aquiles, tá, essas historinhas assim, que era o segredo. Então meu pai tá me contando muito essa história. Mas é interessante, Surge de algum lugar, né? Tem umas historinhas assim que é bem legal. Agora tem uns livros apócrifos, que são os livros que não foi colocado na Bíblia. Ele acompanha, que foi da época, que tem muitas histórias assim. Tem muitos. A nossa Bíblia evangélica, ela tem 66 livros e a Bíblia católica tem 73. Só com a religião da senhora? Não tem, né? Aí o que acontece? A gente... Aí a Bíblia católica, esses 7 livros, a gente não acredita que foi inspirado por pessoas, por Deus. Então a gente usa como história para acompanhar naquela época. Então nesses 7 livros a mais tem uma passagem que a Igreja Católica, onde eles invocam os mortos, acredita mais coisa de mortos. E a gente, coisa histórica, tem essas histórias assim meio paralela, de gigante, pessoas mais velhas. Sim, isso também eu já li bastante, a mitologia nórdica. Que aí, onde dizem que os anjos lá tiveram sexo com o povo e na terra, e daí cresceram homens gigantes, coisas assim. É bem interessante. Eu nunca li, eu tenho a Bíblia católica, mas nunca parei por ler toda assim não, porque... Não. A história da Bíblia? Não, a Bíblia, assim, o que é inspirado por Deus, que na época do Martinho Lutero, a nossa Bíblia, o que tem nos nossos 66 livros, tem na Bíblia Católica 66 livros. Só que eles colocaram mais livros. A Igreja Católica, naquela época, acrescentou mais livros. É tão de tal que os judeus, para eles, Jesus não existe, assim, não veio ainda, eles estão esperando. Como que está na Bíblia, no livro de João, né? Que Jesus veio para os seus, e os seus não reconheceram. Os judeus não reconheceram que aquele Jesus que veio não é ele, e até hoje eles esperam o Messias voltar, e nós acreditamos. Que Jesus veio de uma forma diferente. Eles esperam Jesus vir num berço de ouro, poderoso lá, e ele veio na manjedoura. Só que é tudo propósito de Deus. Que Jesus nasceu na manjedoura ia ser pobre. Que está escrito lá no Velho Testamento em profecias. Que ele veio de um lugar pobre, de Belém e tal. Que ia nascer de uma mulher virgem. Então, quem era? É por isso que alguns descobriram o nascimento de Jesus pelas estrelas e pelo local. Que ele ia vir de Belém, de uma virgem. Então, quem sabia da história, que lia o livro de Isaías... aí sabia que era Jesus, que tudo se cumprindo. Aquele símbolo, quando Deus mandou Abraão matar o seu filho, Isaac, que era o filho da promessa, que era o único filho dele lá da promessa e tal, ele obedeceu, símbolo do que Deus entregou Jesus para morrer por nós. E Abraão entregou o filho dele, como Deus pediu, símbolo de Jesus. Então, são coisas do passado que simbolizavam todo o nascimento de Jesus, a vida de Jesus. A morte de Jesus na cruz foi profetizada em Isaías 1000 anos antes de Jesus nascer. Queria ser morto como cordeiro, levado ao madeiro e tal. É interessante, viu? A gente participa de escola bíblica assim, a gente fala, nossa! Aí, quem lia a Bíblia naquela época entendia.
É tão de tal que se a senhora for ler o Novo Testamento, lá no livro de Atos, tem um rapaz, não sei se é o Filipe, tem um rapaz que ele está lendo a Bíblia, só que não existia o Novo Testamento, era só o Velho. E ele estava lendo, e um dos apóstolos, ele falou, não entendo, eu estou lendo aqui o Velho Testamento, mas não entendo o que eu estou lendo aqui, Isaías, e esse acontecimento agora. Aí um dos apóstolos, de Paulo, foi Filipe, uma coisa, ele fala, não, o que você está lendo que você não está entendendo, que até essa passagem que Jesus ia morrer na cruz, pelo Isaías profetizado, falou, isso aqui foi o que aconteceu agora, que Jesus veio e morreu na cruz, foi levado como um cordeiro para um matadouro. Aí ele, agora, aí ele passou a entender, realmente, agora eles passaram a entender. Então, tudo que Jesus fez aqui na terra já foi profetizado antes, tudo que aconteceu, que ele tinha que morrer e pelos pecados do povo, que o sacrifício que Deus pedia naquela época dos animais pelos pecados, Jesus morreu para não precisar mais ninguém matar animais para oferecer para o perdão dos pecados, pássaro, ave, essas coisas. É interessante, viu? Você já viu mais ou menos o que eu estou falando para a senhora? Sim. Eu não sei contar, eu sei ouvir. Mas contar eu não sei. É interessante. Mas saber, não sei, eu sei ouvir. Mas por um falar, o outro falar. Mas para eu ler, eu não sei. Mas de ouvir, eu sei. É interessante, mas é gostoso. Vou finalizar aqui, viu? 12 minutinhos. Dá um tchau aqui para meus seguidores. Obrigado. Valeu.